administrativo. À minha esquerda, Sônia Maria Andrade dos Santos, que é a segunda vice-presidente. E aí já começamos com uma demonstração de mudança, né, o que nos diferencia da atual gestão, né, que tentam nos ligar a essa gestão, o que não é oportuno. O senhor José Pinto Monteiro, que representa o grupo Vira Vasco, Frederico Lopes, que é da Identidade Vasco, que será o vice-presidente de futebol. À sua esquerda, Cleiton Leal, que é do time da Virada. E no canto à direita, na ponta, Renato Alves Romero, que representa o grupo Imortais, que foram os grupos que romperam com a Sempre Vasco, formando a chapa que concorreu ontem ao Conselho Deliberativo e à diretoria administrativa. Eu queria aqui pontuar algumas coisas, né? Primeiro dizer quem somos nós, né? Esses grupos que aqui estão representados, eles fazem parte da oposição à atual gestão desde sempre. Nós fazemos oposição já desde a eleição anterior, sempre como oposição. E dizer que essa união, né, a união que foi feita para vencer essa eleição no dia 7 de novembro, ela foi construída com muito trabalho, Existia uma resistência muito grande à figura do senhor Júlio Brandt, que na eleição anterior entrou como a segunda chapa, fazendo 30 conselheiros, e durante esse período, durante esse mandato, perdeu o apoio desses conselheiros. E 27 desses conselheiros acabaram se juntando, né, à Frente Vasco Livre. Dentro da Frente Vasco Livre já existia nos grupos também uma resistência muito grande. E a partir do momento que nós entendemos que a união era necessária para a vitória, que a união era o desejo do vascaíno, nós fizemos o grande gesto de união. Eu trabalhei pessoalmente, de forma árdua e incessante, sem nenhuma vaidade, para que essa união acontecesse. Tive que convencer vários companheiros que integravam o grupo da Identidade Vasco e dos outros grupos, para que essa união acontecesse em benefício do clube, em benefício do torcedor. Então, eu queria lembrar que quem ganhou essa eleição não foi o Campelo, não foi o senhor Júlio. Quem ganhou essa eleição foi a união da oposição. Havia um equilíbrio entre a Frente Vasco Livre e a Sempre Vasco, e que não seriam capazes de sozinho vencer essa eleição. Com a união, nós conseguimos trazer mais de 20 pontos percentuais para dentro dessa chapa, que foram suficientes para que nós conseguíssemos a vitória no dia 7. Sem contar o convencimento da chapa do Horta, que abrisse para que a vitória fosse possível. Tá? Então isso é fundamental que a gente lembre que quem venceu nas urnas foi a união do Júlio, a união do Campelo, a união da Sempre Vasco, a união da Frente Vasco com a Frente Vasco Livre. Se houve um traidor nesse processo, não fomos nós. Quem traiu nesse processo foi a Sempre Vasco, que esqueceu como se deu essa união, que esqueceu qual era o desejo do vascaíno, que esqueceu o que ficou acordado, que nós faríamos uma gestão compartilhada, uma gestão com um conselho gestor, que as decisões seriam tomadas sempre após serem discutidas dentro desse conselho. E a partir da eleição, a partir da vitória na urna no dia 7, nós fomos isolados completamente desse processo. Nós não participamos de mais nenhuma decisão. E, por outro lado, o grupo da Sempre Vasco começou a tomar um monte de atitudes centralizadas, autoritárias, monocráticas, exatamente, totalmente contrária àquilo que nós sempre negamos, aquilo que nós sempre lutamos contra, tá certo? Então,
Se houve um traidor nesse processo, não fomos nós. Foi a Sempre Vasco que traiu a união que nós fizemos. Tá? Eles romperam com 54 conselheiros. Foram 54 conselheiros que se reuniram e que decidiram não mais apoiar a candidatura do Júlio Branco. Não fosse eu o candidato, seria outro. Tá? Isso é bom lembrar, é bom frisar. Não foi o Campelo que fez esse movimento, mas esse movimento foi um movimento de grupo, porque aqui se pensa coletivamente. Nós pensamos coletivamente. As decisões aqui são tomadas em discussão na mesa e todo mundo tem o mesmo peso. Isso é fundamental lembrar. Não fosse o bastante perder o apoio na gestão passada dos conselheiros que faziam junto deles a oposição, eles também atacaram o Conselho Deliberativo, desrespeitaram os beneméritos, já tinham criado animosidades com o grupo do Horta e com o grupo do Eurico. Acho que não precisa nem lembrar, não precisa nem falar, porque isso é claro, acho que é do conhecimento de todos. É bom lembrar que a gente não pode desconhecer o Estatuto do Vasco, não se pode desmerecer a importância do Conselho de Beneméritos. Esse é um poder do clube. Só aqueles que não conhecem o Estatuto, só aqueles que não vivem dentro do Vasco, só aqueles que não conhecem o Vasco por dentro, é que são capazes de pensar dessa maneira e ofender ou desmerecer aquelas pessoas que trabalharam por anos a fio, que dedicaram muito da sua vida sem receber nenhum tostão de volta, só por amor ao Vasco, e com isso chegaram ao status de benemérito e de grande benemérito. A gente tem que saber como é que é o Vasco, a gente precisa entender como é que é o Vasco, é preciso conhecer o estatuto e conhecer a vida do Vasco. Tá certo? Então, nessa cisão, nós tínhamos 54 conselheiros que não votariam de forma alguma na chapa. E eles tinham um apoio de 20 a 25 conselheiros. Olha aqui, minha gente, eu tenho 30 anos de vivência no clube, conheço a maioria dos beneméritos, dos grandes beneméritos, e obviamente que eu teria apoio da maioria desses beneméritos. Eu não precisei de fazer nenhum tipo de acordo com o Eurico. Agora, se durante esse processo, se durante essa eleição o Eurico surfou nessa onda, porque tinha desavenças com o Júlio e aproveitou esse momento para devolver, eu não tenho a menor responsabilidade sobre isso. Tá certo? Eu sou oposição ao Eurico desde sempre, eu sou oposição à atual gestão desde sempre, mas respeito os poderes do clube. Tá certo? Então, eu gostaria que ficasse claro aqui que não existe nenhum acordo com o Eurico. Não existe nenhum membro da nossa chapa oriundo da atual gestão. E nem haverá no nosso executivo nenhum membro que esteja ligado à atual gestão. Essa derrota sofrida pela Sempre Vasco dentro do Conselho Deliberativo se deu por total desconhecimento do Estatuto, por arrogância, né? Pelo fato de ter rompido com os seus principais aliados. Teve a vitória no dia 7 e eles já se julgaram eleitos. Se julgaram eleitos e passaram a agir com uma certa arrogância. Então, e isso é inadmissível dentro do clube. A gente precisa, como falei, respeitar esses poderes. Nessas condições, se a chapa Sempre Vasco fosse eleita, o Vasco seria ingovernável. Teriam a oposição desses 54 conselheiros, do Conselho de Beneméritos e possivelmente do Conselho Fiscal. Tá? Então, essa votação, ela demonstrou uma vitória esmagadora do nosso grupo. Nós vencemos para a presidência, para a diretoria administrativa, com 151 votos a 88. Então, esses números falam por si só. Eles demonstram que nós não precisávamos de nenhum apoio da atual gestão. Se ele veio por desavença entre as partes, foi bem-vindo, não se nega voto. Tá? Então, assim, eu acho que o momento agora é de olhar para frente. Acho que essa eleição é passada, a gente tem que olhar para frente, pensar no Vasco, pensar na gestão, pensar como nós vamos trabalhar para modificar esse status. Como dar ao Vasco a gestão que nós temos
preconizado, uma gestão transparente, trazendo sócio, trazendo o torcedor de volta para o clube, melhorando a marca do Vasco. Enfim, eu acho que os verdadeiros vascaínos, eles não são nem Júlio Brandt e nem Campelo, eles são Vasco. Eu tenho visto alguns vascaínos aí na internet quebrando carteira, falando. Essas pessoas não torcem pelo Vasco, eles torcem por um indivíduo qualquer, mas não pelo Vasco. O verdadeiro vascaíno deverá, sim, abraçar o clube, abraçar a causa do clube, se fazer sócio, contribuir, estar presente nos jogos para que nós possamos virar essa página, para que nós possamos trazer o Vasco de volta. No futebol costuma-se dizer que a resposta se dá dentro de campo. Eu quero dizer para aqueles que disseram que nós nos associamos à atual gestão, que nós vamos dar essa resposta na nossa gestão, no dia a dia, com o trabalho que nós vamos realizar durante o nosso mandato. Então, eu vou ter 3 anos para provar a essas pessoas que, porventura, desconfiam de algum tipo de relação com a atual gestão, que isso não é verdade. Tá certo? Eu quero tranquilizar aqui o treinador, o Zé Ricardo, o elenco do time, dizer que nós estamos trabalhando para ainda essa semana começar a colocar os salários em dia, para que eles tenham total condição de realizar o seu trabalho. Nós temos uma competição aí com o jogo da Libertadores que é fundamental. Acho que esse período aí do Carioca serve para essa preparação e acho que é uma expectativa muito grande de todo vascaíno essa grande competição que é a Libertadores. E eu quero dizer aqui que nós estamos comprometidos a dar toda a condição para a equipe para que ela possa ter um bom desempenho nessa competição. Ao entrar no Vasco, é nossa ideia fazer uma auditoria para entender qual é a real situação do Vasco, para que a gente tenha um diagnóstico da atual situação e, a partir desse diagnóstico, nós possamos, então, traçar nossas metas, ver quais são as soluções necessárias para que a gente tenha um equilíbrio financeiro, para que a gente consiga trazer esse sócio de volta, para melhorar a marca do Vasco, enfim, para que a nossa gestão seja uma gestão eficaz. E eu quero lembrar aqui, quero convocar mais uma vez os vascaínos a abraçar, a nos dar esse crédito, a vir caminhar junto com essa nova gestão, porque foi isso que o vascaíno exigiu, foi isso que o vascaíno pediu, mudança. E nós estamos aqui para fazer as mudanças necessárias para reconstruir o clube. É isso que eu tenho a dizer e estou à disposição dos senhores para as perguntas. Pedro, tudo bem, Pedro? Você frisou aí, parece que é uma ideia muito clara, tentar manipular qualquer imagem da chapa vencedora, sua, a do atual presidente Eurico Miranda. Mas a gente vê na composição do Conselho Fiscal, o Rafael Landa, dentro do casaco, o atuante do casaco, que é um grupo do Eurico Miranda, e o Denis Carrega Dias, advogado, ligado ao Eurico Miranda, muito ligado, aliado histórico do Eurico. Sim. E ontem, durante após a vitória, a primeira coisa que se gritou no salão nome foi Eurico. Eurico, inclusive, show tradicional do grito de casaca. Tudo aponta para essa ligação. Como se desvincular disso? Como você pode explicar, por exemplo, essa composição do Conselho Fiscal e essa ligação com o Eurico Miranda? É simples. Essa é uma composição democrática, onde você tem a ideia de ter um representante da Sempre Vasco, um representante nosso e um do próprio Eurico. Não, o Otto... Não, são 3. Você está equivocado. Não. Só tem um, você está equivocado. Não, equivocado não. O Landa é o membro e o outro é o... Não, é suplente. Mas, amigo, um é nosso, um é deles e um é da Sempre Vasco. Essa atitude é exatamente para dar transparência ao Vasco. As contas estarão à disposição de todo e qualquer grupo, tá certo? Então, tem um representante da Sempre Vasco, tem um representante da Frente Vasco Livre, né? e um representante do próprio Eurico. Eu acho que mais transparente do que isso, mais democrático do que isso não existe. No Conselho Fiscal, eles estão lá para fiscalizar a gente. Tá? Isso é uma arma para eles, mas que nós estamos dispostos a fazer para que haja transparência nos nossos atos. É isso. Agora, na diretoria administrativa e nos executivos, nas vice-presidências, vocês
vão ter oportunidade de ver que não existirá ninguém da atual gestão. É um grupo totalmente novo, será renovado, uma nova diretoria e de pessoas que estavam na oposição, desde sempre. Esses gritos, amigo, acho que você deve viver no Vasco, sabe, existem vários euriquistas. O Conselho de Benemérito, uma grande parte, foi feita pelo Eurico. Então, é natural que as pessoas o reverenciem. Sempre foi assim. A gente não vai calar a boca dos grandes beneméritos. Pelo contrário, a gente quer que o Vasco volte a ser uma grande democracia, que as pessoas tenham liberdade de expressão. Isso não significa, em hipótese alguma, que eles tenham alguma interferência dentro da nossa diretoria. Agora, como eu te falei, o Eurico surfou nessa onda. Ele estava ali tirando onda com o Júlio. Isso é um problema dele. Eu não procedo dessa maneira. Eu procuro ser sempre equilibrado e sério. Rafael Leandro, Sport TV. A gente viu na estreia do Carioca, o Martins Silva até deu uma entrevista depois do jogo sobre como todo esse ambiente de eleição, político, de definições e de partidas sem torcida, de alguma forma chega até eles, por mais que eles tenham duvidado de alguma forma e atrapalhem por o que eles fez. Como é que você acha que todo esse processo pode ter trazido pelo menos algum prejuízo logo de cara, que foi uma derrota na estreia, e quem sabe até pensando logo mais pelo que eu pude ver? Sem dúvida alguma, isso de alguma forma atrapalha, né? E sempre foi nosso objetivo não interferir no clube. Nós deixamos de ir a determinados jogos para que não houvesse isso. No próprio jogo do Flamengo, nós não nos fizemos presente, entendendo que era um jogo de risco, aquele fatídico jogo da briga. Nós não estávamos no estádio, exatamente para que não houvesse qualquer tipo de movimento ou qualquer tipo de ligação com o nosso grupo. Agora, algumas medidas judiciais atrasaram esse processo. E aí houve uma vacância, né? Nessa vacância, a juíza determinou que houvesse uma administração compartilhada. Eu, pessoalmente, achava que seria papel dessas pessoas que faziam parte dessa administração compartilhada, que, pensando no Vasco, pensando no melhor do Vasco, deveriam abrir mão dessa posição ou endossar as coisas que o Eurico estava fazendo para que esses jogos acontecessem na maior tranquilidade possível. Mas isso não existiu, havia uma sede de poder, né, querendo exercer de forma abrupta e intempestiva a direção do clube sem sequer ter sido eleito, né? Isso, obviamente, impactou no clube, mas não era essa a nossa posição. A nossa posição é sempre de preservar a imagem do clube. Como também achei desastrosas as entrevistas dadas, porque acho que aquilo só desfavorece o clube, só desmerece e joga a nossa marca para baixo. Então, eu acho que a gente está no momento que a gente precisa, de fato, ter equilíbrio, né? Pensar no Vasco primeiro. Tá certo? Você falou bastante sobre essa questão da traição, né? Se o traidor, se o senhor foi na frente. Eu aguardo. Obrigado. Tá sempre chegando atrasado, né? É o trânsito. Obrigado. Nada. Desculpa, você pode repetir a pergunta? Não, então, para concluir, se houve, na verdade, um traidor, se o senhor foi a outra chapa, foi o outro grupo, como é que o senhor reagiu a ser chamado de traidor ontem? É muito ruim. É muito ruim para alguém que dedicou uma vida inteira ao clube, que trabalhou no clube, que se doou muito ao clube, ser chamado de traidor. Quando esse alguém é oposição, sim, ao Eurico. É oposição, sim, à atual gestão. Agora, eu posso dizer o seguinte, isso é fruto de um trabalho de mídia feito por esse outro grupo, que é Sempre Vasco, que tem uma militância muito grande na internet, e que faz parte, que é, de certa forma, financiado por um grupo de empresários, e que quem tem municiado essas ações, né? Nós aqui não. Toda a nossa campanha foi feita através de vaquinha, de cada um de nós aqui, que tiramos do bolso
para poder fazer, através da influência de cada um. Um conhecia alguém, conhecia um dono de gráfica, como eu conheço, e que imprimiu as coisas para a gente, alguém que era empresário de ônibus, e a gente só imprimiu o adesivo para o Busdoor. Lá não, lá a coisa é financiada. E tem gente trabalhando na área de mídias sociais, e talvez, não vou aqui dizer que é exatamente por isso, mas talvez influenciado por isso, a minha família está sendo atacada, nós estamos sendo ameaçados até de morte. Teve um irresponsável que foi para os jornais ou para as mídias dizer que eu sou flamenguista, e por conta disso, eu e meus filhos estamos sendo ameaçados. E aí eu quero dizer aqui o seguinte, que essas pessoas serão responsabilizadas. Eu na segunda-feira, irei à delegacia dar queixa, na delegacia de internet, né, de crimes da internet, crimes de informática, e espero, tenho vários prints, e espero que essas pessoas sejam responsabilizadas. Então, é fruto de tudo isso aí, desses formadores de opinião, que a gente sabe quem são, não vou dar nome aqui, mas nomes parecidos com caixote, que estão aí incitando as pessoas, são esses irresponsáveis que que convocaram a torcida para ir se manifestar na Lagoa. O que a torcida tem que se manifestar na Lagoa? Ela vai influenciar o quê? O Conselho Deliberativo, ele tem autonomia, ele é soberano, as decisões são soberanas. Não vai ser a torcida que vai influenciar. Não são esses internautas, esses vascaínos digitais que vão influenciar. É o poder do clube que vota no presidente. Essa pessoa que se refere ao Paulo Minotti, que falou sobre o flamenguista e tal, só esse é um deles. Não vou citar nomes, mas é um deles. E eu poderia aqui falar uma série de coisas, mas não vou dar ibope para ele, não. Obrigado. Em que momento você entendeu que estava sendo traído, enganado, e você não estava no perfil da chapa que você ajudou a eleger? Desculpe, sou meio burrinho nisso. O meu entendimento é que a vontade do sócio foi a vontade de outro, porque você ajudou a eleger a chapa que teve a maioria. Que momento que você pulou do barco? Então, esse é um processo, né? Volto a dizer, o sócio não elegeu A ou B, não elegeu o Campelo ou o Júlio. A gente via pela internet que as pessoas, um ou outro, não importa, vocês têm que se unir, tem que ganhar do Eurico, é isso, é aquilo. Então, no momento que nós fizemos a união, eles votaram. Houve essa migração dos indecisos todos para a nossa chapa. Então, acho que faltou esse entendimento, que a vitória foi do grupo, não foi uma vitória individual, foi uma vitória do grupo. E aí eu volto a dizer, nós tivemos a eleição no dia 7 de novembro, uma perspectiva de eleição na Lagoa no dia 15 de janeiro, e a partir daí, várias vezes, eu como um dos principais representantes, mas não só eu, tentei provocar reuniões entre os grupos, porque nós fizemos uma união. Nós sabíamos que, teoricamente, pelo menos no papel, existia um alinhamento naquilo que se entendia como um projeto para o Vasco, mas os detalhes, o casamento desses projetos, o afinamento das ideias, eles precisavam ser trabalhados. Mas naquele primeiro momento, nós precisávamos entender a união em si, e ela aconteceu. A partir do dia 7, nós entendíamos que deveríamos ter várias reuniões para que houvesse um afinamento na maneira de tocar o Vasco. Então nós olhamos o Vasco com muita responsabilidade. Nosso grupo vinha se reunindo há 7 meses, semanalmente, por 4, 5 horas discutindo gestão. Então nós entendíamos que era fundamental que houvessem reuniões para que nós pudéssemos afinar isso. Tá certo? Antes da eleição, houve uma certa construção, porque havia uma dificuldade, apenas de como seria a gestão. Então, nós elegemos 2 pessoas, uma de cada grupo, e elas vinham discutindo como se daria a gestão.
vai ser assim, se um ficar com isso, outro fica aquilo, para que a gestão fosse compartilhada. Isso é o que ficou acordado. Para que houvesse paridade, tá certo? Então, se havia um representante de um grupo, haveria do outro. Se tivesse... Desculpa. Alguém pode ajeitar aqui? Rapaz, que desastre. Então, se... Tá legal aí? Desculpa. Se houvesse, por exemplo, um conselho gestor que nós planejamos, se tivesse 3 de um lado, teriam 3 do outro, e foi isso que ficou acordado. Mas, a partir daí, essa coisa tinha que ser esmiuçada. A gente percebia que a gente era sempre... A coisa vinha sendo empurrada com a barriga, como se costuma dizer no popular. Todos os eventos em que havia uma exposição para a mídia, eu era convidado. Não, pô, você tem que estar aqui junto e tal, pé. Eu era sempre convidado a aparecer. Obviamente, numa clara demonstração, né, do desejo de mostrar para fora, para mostrar para o vascaíno, que nós estávamos juntos. A gente sabia que existiam, entre eles, várias reuniões onde eram discutidas vários aspectos. Quem trazer, quem ia trabalhar aqui, quem ia fazer isso, quem ia fazer aquilo. Tá certo? E nós não participamos de nenhuma dessas reuniões. Foram feitos contatos com alguns executivos. Se comentava aí pela praia que quem ia mandar no futebol era fulaninho e beltraninho, que quem estava do lado de cá ia ser só a rainha da Inglaterra, entre outras coisas. Nós fomos ter uma primeira reunião entre os grupos no dia 8 de janeiro. Eu lembro muito bem que no dia 15 de dezembro, eu falei com o Cristiano, que era um dos representantes da Sempre Vasco, que faltavam apenas um mês para a posse. E que se nós fôssemos olhar mais detalhadamente, nós iríamos observar que tinha semana do Natal e Ano Novo, então eram só 3 semanas para a posse, e que nós tínhamos muitos assuntos a tratar. Tínhamos que pensar no Vasco, como é que vai ser a gestão, como é que a gente vai tocar o primeiro dia, como é que vai ser os primeiros 100 dias, e nada, essa coisa foi sendo empurrada. No dia 28 ou 29, me falha a memória, eu falei com o Júlio, a gente estava tentando a reunião, não, só não vai dar, só lá para o dia 2, porque eu estou viajando para Califórnia. Tá bom, dia 2 ou 3, quando eu voltar, a gente então faz a reunião. E aí a gente é surpreendido com ele na Europa, fazendo negócio com o Eto'o, visitando clubes e tudo, sem sequer me dar um telefonema, sem sequer passar uma mensagem, absolutamente nada. Né? E ele sabia muito bem que eu seria, dentro desse modelo, o vice-presidente de futebol. Né? Então, assim, essa quebra de confiança, ela foi acontecendo ao longo desse período. E não foi por falta de estímulo, não foi por falta de procurar, por falta de tentativa de diálogo da nossa parte que isso aconteceu. Ainda nessa reunião do dia 8, o acordado é que sentávamos pela Frente Vasco Livre, eu, Frederico Lopes e Roberto Monteiro. E por eles, Edmundo, Cristiano e Júlio. Nunca ia todo mundo. Aí, nessa reunião do dia 8, vai o Edmundo, vai o Tangerina, que não estava no negócio, vai o Felipe, e o Cristiano, que vinha participando das negociações, chega quase 2 horas atrasado. Ou seja, um claro desrespeito às necessidades de conversa, às necessidades de afinamento entre os grupos. E aí, por último, nós fomos surpreendidos com aquela entrevista, onde o Júlio, de forma abrupta, intempestiva, diz que vai sentar na cadeira da direção, da presidência, que vai tomar o clube de assalto, o que, por sinal, causou uma grande revolta entre os beneméritos e grandes beneméritos, e declara que já tem toda a sua equipe montada. O executivo que vai tratar do dia do jogo, da operação de jogo, o pessoal da comunicação, o pessoal do RH, do departamento pessoal, enfim, aí eu fico sabendo quem vai ser já o executivo do futebol, já conversou com um, já conversou com outro, ou seja, não havia espaço
para o nosso grupo. O que nós decidimos? Não vamos participar dessa farsa. Não vamos participar do executivo só para dar chancela a esse grupo. Mas vamos, sim, continuar dentro da política, pleiteando os cargos que nós havíamos acordado, dentro do Conselho Deliberativo e dentro do Conselho Fiscal, e a primeira vice-presidência. E aí, amigo, nesse processo de respeito continuou, momento algum eu fui chamado, se você quer saber, dias antes da eleição, o Júlio me liga, eu não digeri bem, aí nós fizemos uma reunião dizendo que não íamos participar. Ele me liga dizendo que não digeriu bem essa conversa, mas que queria conversar comigo ou antes ou depois da eleição. Ou seja, eu acho que eu estava atrapalhando ali algum andamento do negócio. E aí não dá para participar disso. Não dá para participar disso. E aí volto a dizer, houve esse racha, os grupos embaixo ficavam perguntando como é que estava isso, como é que estava aquilo, a gente não tinha o que dizer, e aí você começa a perder a liderança, porque começa até a levantar suspeita. Poxa, vocês estão aí, não conversam com os caras? Como é que é isso? Nós estamos sendo enganados? Então, os conselheiros resolveram rachar, sair. Não, volto a dizer, não fosse eu eleito, não fosse eu o candidato, seria outro. Tá certo? E eu tive, né, a hombridade de atender a esse chamado e a concorrer, dando a cara a tapa, mesmo estando sujeito a esse tipo de reação que a gente está vendo aí. O que você define o Júlio Brandt? Eu não sei, cara, não sei definir. Eu acho que ele é muito bom na oratória, é muito bom para vender a imagem para fora. Ele é executivo, diz que é executivo, eu sinceramente não sei qual é a origem dele, onde ele opera, onde ele exerce essa função hoje em dia, mas enfim, eu acho que cabe a vocês aí interpretar, vou deixar para vocês. Dentro dessa pergunta do Wellington Guerra, acho que há um questionamento quase que geral disso que você falou, não sei o que ele faz, não sei como ele é, e a gente está falando do vice-presidente. E de fato eu não sei. Sim. Estamos falando do vice-presidente que até dias atrás era da chapa dele. Como foi esse contato com o Júlio Brandt, se você puder detalhar? Em nenhum momento houve uma conversa, mas você faz o quê? Você imagina, por exemplo, o Fred está com você saber o que o Fred faz, no Pedro deve saber o que o Pedro faz. Você está numa chapa, você conhece as pessoas. Sim. Às vezes, alguma história familiar ou de trabalho. Como é que era isso? Era tudo muito rigoroso, não tinha entrada, você falou, semanas, quase um mês, você falou que o primeiro contato foi em 8 de dezembro, quase um mês após a eleição. Não houve nenhum contato. Como é que era essa conversa? Não. Você e o Júlio, então presidente do vice. Entenda, eu disse aqui que não houve nenhuma reunião para se tratar da gestão. Várias vezes eles me ligavam, normalmente para ir a esses eventos, tipo jogo, onde com aparição pública, o que dava uma demonstração de união, de unidade. Mas essa unidade era só para fora, para dentro não. Em relação à sua pergunta do que ele é, do que ele não é, eu sei o que eu faço. Eu sou médico, empresário, eu sei o que eu faço. Eu sei o que o Fred faz. Não vou entrar no mérito, perguntar o que o indivíduo é, não vou fazer aqui uma investigação. Ele disse para mim que era presidente de uma multinacional, em Itaguaí, não sei o que e tal, mas, enfim, eu não sei, nunca me deu nenhum cartão, não sei. Rafael, esse é um momento em que você assume a presidência do Vasco com uma rejeição de internet, uma rejeição dos torcedores do Vasco da Gama que vieram a público e estão vindo às redes sociais e, consequentemente, teve aquela manifestação do Martin Silva dizendo que há uma insatisfação dentro do grupo. Você já falou que já procurou o grupo, demonstrou que vai pagar os salários, que está buscando se mobilizar para isso. A pergunta é a seguinte, é um grande desafio para um início de trabalho. Não é uma questão de recuperar a confiança, porque você não perde confiança quem você ainda não viu trabalhar. Sim. Então, assim, como é que faz, quais são os projetos, o que tem planejado o seu comando, o seu grupo, para recuperar a torcida, para trazer de volta essa paz que é necessária para um ano com tantas competições? Qual é o grande desafio e quais são os grandes projetos? Bom, vamos lá. Em relação a essa questão da imagem, eu acho que a verdade sempre prevalece, né? No final, eu acho que a verdade
ela prevalece. Eu tenho uma história dentro do clube, eu tenho 30 anos dentro do clube, como eu disse aqui anteriormente. Tenho uma correção muito grande na minha vida, né? Todos os meus atos, tudo que eu fiz na minha vida foi sempre pautado, foi sempre baseado na correção. E não vai ser agora que essas coisas vão mudar. Essa questão desses ataques, de tudo isso que aconteceu, eu volto a dizer, isso é fruto de muitos influenciadores que entram na internet e que começam a fazer esses ataques. E, lamentavelmente, a maioria dessas pessoas, elas são suscetíveis a essa formação de opinião e são repetidoras daquilo que veem, sem sequer fazer uma análise crítica do que está lendo ou do que está vendo. Então, uma pessoa minimamente esclarecida, que se debruçasse e começasse a pesquisar, a ver, talvez ela encontrasse indícios. Pô, peraí, quem é esse cara? O que esse cara fez? Qual é a história dele dentro do clube? Tá certo? Qual é a história dele profissional? Onde ele passou? O que ele faz? Faz isso e compara. Tá? Em relação, eu iria concluir. Em relação ao grupo, em relação à equipe, eu acho que a gente começa a ganhar essa confiança da equipe, do jogador, da comissão, a partir do momento que a gente se apresentar, olhar olho no olho e começar a mostrar seriedade. O jogador, ele sabe identificar, eu vivi 30 anos dentro do vestiário, sei como é que essas coisas acontecem, o jogador sabe diferenciar quem fala a verdade, quem é honesto, quem demonstra seriedade. E é isso que a gente pretende fazer. Entrar, trabalhar com muita seriedade. A gente reconhece que existem muitas dificuldades, o clube passa por uma dificuldade enorme, mas a gente tem a esperança, sim, de trazer um equilíbrio para o clube, de conseguir modificar essa atual situação através do trabalho, especialmente dando transparência ao clube, tentando trazer o sócio de volta, tentando fazer com que o sócio entenda que só a partir do movimento do sócio, de abraçar o clube, de apoiar o clube, de apoiar o time, é que nós vamos conseguir resgatar a grandeza do Vasco. Tá certo? E aí eu acho que quando você começa a mostrar trabalho, quando você começa a mostrar transparência, você melhora a marca do clube, aumenta o investimento, aumenta a confiança do mercado e aí você acaba conseguindo equilibrar o clube financeiramente, né? Então a gente vai reestudar aí, vai rever todos os contratos que tem lá, procurar entender qual é a situação do clube, procurar renegociar as dívidas, enfim, tem um trabalho muito grande para ser realizado e nós estamos preparados para isso. Nós nos preparamos para isso. Nós não temos só oratória, nós não temos só discurso, nós temos trabalho para demonstrar. Só uma outra pergunta. Ontem, por exemplo, até então, foi anunciado no período da manhã a presença do grande presidente de honra do Vasco da Gama, Antônio Soares Calçada, que, assim, para mim é surpresa, eu acho que, não sei se para a sua, mas eu vou fazer a pergunta. Em algum momento, enquanto vocês estiveram juntos, foi citado em algum momento que pudesse vir a participar da chapa Antônio Soares Calçada? E a pergunta seria também o seguinte, o presidente de honra do Vasco vindo como vice-presidente? Eu acho que isso foi uma maldade que fizeram com o seu Calçada, um desrespeito. Mas vou deixar para as pessoas julgarem, né? Em relação a isso, obviamente, essa atitude só foi tomada a partir da minha cisão, a partir do momento em que eu declarei que não mais participaria como vice-presidente do Júlio. E entenda, todo o processo, tudo que eu fiz foi sempre com muita honestidade. Eu não fiz nada por trás. Tudo que eu fiz foi avisando antes. Eu não bato em ninguém sem avisar. Tudo que eu fiz, eu avisei antes. Olha, não estou gostando disso. Olha, isso não está legal. Olha, eu não quero mais participar. Quando nós tivemos a reunião no domingo, em que nós abrimos mão dos cargos executivos, nós marcamos uma reunião com eles, fomos até Botafogo, num escritório, sentamos, fizemos a comunicação, expusemos todos os motivos pelos quais nos fizeram tomar essa decisão
e mostramos para ele, antes que a nota fosse publicada, a maneira como seria publicado, o que seria a nota. Mostramos a nota para eles antes que ela viesse a público. Só para lembrar a diferença das atitudes, nessa reunião do dia 8, entendendo que o momento do Vasco é delicado, entendendo que existe uma insegurança, que existia uma insegurança da equipe, do treinador, do torcedor, e que era importante se declarar quem seria o vice-presidente de futebol, para que esse pudesse começar a fazer os contatos, começar a planejar, começar a pensar no futebol do Vasco, que nós já sabíamos que seria eu o vice-presidente, no caso a chapa fosse eleita, que isso fosse declarado. E tratamos que seria dada uma nota oficial, uma nota no dia seguinte, dizendo que eu seria o vice-presidente de futebol. E aí, no dia seguinte, nós somos surpreendidos com uma nota vazada, que a gente sabe como é que é esse processo. A gente não estou no futebol há pouco tempo, a gente sabe como é que funciona. Vazaram uma nota para a imprensa, uma nota maldosa, que ao invés de comunicar pura e simplesmente quem seria o vice-presidente, tentava nos diminuir, dizer que eu seria uma voz dentro de um conselho, dentro de um comitê técnico, onde teria o Felipe, o Edmundo e um executivo escolhido por eles, ou seja, a minha voz seria nenhuma, e ainda coloca o Frederico Lopes, que é um grande amigo, ainda bem, confia plenamente em mim, como um outro postulante ao cargo, ou seja, tentando de forma maliciosa jogar para cá uma certa animosidade. Então, assim, essas coisas que foram ao longo do tempo minando a relação, entendeu? É isso. Então, você pretende fazer no dia 1 ali, de mais urgente, e você acredita como é que vai ser essa transição, se vai ser tranquila de uma diretoria para outra? Assim, acho que o de mais urgente é a gente tentar, né, começar a colocar os salários em dia. E, então é isso que a gente vai começar a ver, entender e trabalhar. Acho que isso é fundamental. Se você não tem dinheiro, se você não... eu sei como é que é futebol. Salário em dia é fundamental para o desempenho. Então isso é uma das coisas que nós vamos trabalhar fortemente, tá certo? Eu acho que a transição, como você perguntou, eu acho que não será um problema, porque ao contrário do outro candidato, eu tenho um conhecimento muito grande de clube e graças a Deus nesses 30 anos que por lá passei, construí grandes amizades, sou bem visto pela absoluta maioria dos funcionários, dos conselheiros, dos beneméritos, enfim, acho que não terei dificuldade, acho que não terei. Eu vou fazer duas perguntas para você, eu tenho uma minha. Eu vou começar pela minha, porque junto com a sua aí, você tem nos próximos dias, Alexandre, vai entrar nos cofres do Vasco entre 29 milhões e 32 milhões aproximadamente. Tomara. Do dinheiro do Matheus Vidal, do Madison, a primeira parcela Coutinho e mais entre 9 e 10 milhões do novo patrocinador Madison. Sim. Dá para abrir um sorriso? Dá para abrir um sorriso. É bom lembrar, né, isso é importante, porque quem está de fora pensa que já vai entrar 30 milhões, o Vasco vai botar tudo em dia. A gente precisa entender se essa verba, se esse dinheiro, esse recurso que vai entrar no clube, ele já não tem algum comprometimento. Muitas vezes, essas verbas já vêm carimbadas, ou seja, já tem ali para onde ela vai ser destinada, às vezes por questões judiciais, ou enfim. Então, a gente precisa primeiro entrar, entender o que está acontecendo e para depois começar a tomar as atitudes. Mas, sem dúvida alguma, dinheiro é sempre bem-vindo, isso é fantástico. Você pode, do grupo de lá, do grande, aproveitar alguém? Com certeza. É a nossa ideia. Inclusive, já conversei com vários integrantes dos grupos que compõem, né, a Sempre Vasco. Tem um grupo bastante qualificado. E a minha missão no Vasco, aquilo que eu acho que é mais importante, né, se eu não conseguir título nenhum, se eu conseguir
minimamente equilibrar o Vasco financeiramente e conseguir apaziguar o Vasco, unificar o Vasco, eu já terei feito um grande trabalho no clube. Então, eu acho que eu tenho a obrigação de aceitar, de trazer para dentro do Vasco todo vascaíno que puder ajudar, que puder colaborar com o clube, inclusive o próprio Branco, o próprio Júlio, se ele tem alguma coisa que possa contribuir, e aí eu acho que ele, como grande vascaíno, com todo esse conhecimento, com toda a sua expertise, eu acho que ele, de alguma forma, pode contribuir. Espero que o faça. Olha, eu acho que não é momento de caça às bruxas. Eu acho que a gente tem que pacificar o clube. O que não quer dizer que eu vá botar gente do Eurico na gestão. Mas se tiver alguém do Eurico, que tiver algum conselho, que tiver alguma orientação, que tiver algum contato, que tiver algo que possa contribuir para o Vasco, a gente tem que aceitar sim. Porque quem tem que ser visto em primeiro plano é o Vasco. Não é o Eurico, não é o Campelo, não é o Júlio, não é ninguém. A gente quer dar uma gestão diferente ao Vasco. Isso que fique claro. Nós queremos mudar tudo isso. Nós queremos dar uma gestão profissional, uma gestão transparente, enfim. A gente quer alavancar o Vasco. E os ex-jogadores, você pode aproveitar? Ídolo é ídolo. Não, eu não tenho problema nenhum com ídolo nenhum. O Edmundo é meu ídolo, o Felipe, conheço eles desde garoto. Eu não tenho nada pessoal contra eles. Nunca briguei com nenhum deles. Não sei se eles estão aborrecidos com a minha tomada de decisão, mas elas não têm absolutamente nada a ver com eles. Os ídolos devem sempre ser preservados. Ele, Juninho, Roberto Dinamite, eu acho que isso é um patrimônio do clube que deve ser preservado, deve ser tratado muitíssimo bem e deve ser explorado em benefício do clube. Então, eu espero que eles abracem o clube. Não é o Campelo, não. Não é o Campelo. Que eles sejam parceiros, que eles apoiem o clube, o Vasco. Campelo, você fala muito em apaziguar. Claramente é um tema um pouco acima nas discussões. Você fala muito de internet, mas é porque talvez seja a nossa primeira amostragem ali, imediata, reações, Sim. comentários. Então acaba que essa coisa da internet fica muito aflorada. Mas assim, acho que vocês também devem entender que é assim uma importância em avaliar o que está sendo dito. E você disse que talvez não fosse importante ter torcida lá na porta, respeitar sempre o conselho, os beneméritos. O processo eleitoral do Vasco se dá de uma maneira que 250 pessoas definem, independente do que parece que aconteceu nas urnas, naquele momento, o futuro do clube. Estamos falando de um clube de quase 10 milhões de torcedores, se eu errei para mais ou para menos. Você pensa em mudar alguma coisa do estatuto desse processo eleitoral? Pensa em trazer uma eleição direta? Pensa em evitar que essas rusgas que rolaram desde 7 de novembro até ontem aconteçam novamente? E uma coisa que foi muito dita nas redes sociais, que é a nossa primeira mensagem, que falam que o Campelo foi eleito sem nenhum voto para presidente, mesmo isso na chapa. Se isso de alguma maneira mancha, se você acha que isso de alguma maneira mancha, e qual o recado que você passa para a torcida, que você diz querer reconquistar, qual o recado que você passa para essa torcida que hoje me parece sem tanta boa vontade no primeiro momento com essa chapa que está entrando, há uma rejeição muito grande, querendo ou não, aí diante do que você está assistindo no clube. Vamos lá. Eu acho que o estatuto do clube realmente é um estatuto muito antigo, que deve ser fruto de uma grande discussão, mas aí eu vou colocar para vocês uma outra situação, né? Eu não estou aqui defendendo se é certo ou se é errado a maneira como a eleição se dá, né? Mas imaginemos aqui que uma figura dessa popular, né? Sei lá, um cantor, alguém aí popular, até mesmo de fora do Rio, que não conhece absolutamente nada do clube, mas é sócio, se candidate a presidente. E aí, seja eleito. Há numa democracia não a opção do sócio do povo. Sim, mas você não acha que deve existir alguns mecanismos de defesa para o clube? Eu não acho nada. Então, eu estou levantando, eu não estou dizendo que sou a favor ou contra, estou só levantando uma discussão aqui que eu acho que é uma coisa para pensar. Você acha que esse mecanismo atual é uma defesa do clube? Eu acho que quem criou o estatuto criou nesse sentido. Ele deve ser mantido? Eu acho que a gente pode sim fazer uma eleição direta, mas com algumas condicionantes. Então, por exemplo, que a pessoa, para ser
de fato... Não, mas eu acho que deveria ser um pouco mais... Sim, basta ter 5 anos de sócio, né? Então, o cara está lá até pagando 5 anos, poderia ser. E às vezes não conhece nada da prática, não vai se dedicar ao clube e tudo mais. Então, acho que por isso que esse foi um mecanismo de defesa para o clube. Eu não estou dizendo que ele seja necessário, eu acho que podem existir outros mecanismos, como, por exemplo, que o indivíduo, para ser eleito, já tenha tido pelo menos um mandato como conselheiro, talvez fosse um critério que evitasse esse tipo de acontecimento. Você está entendendo? Então, eu acho que não é aqui, não sou eu que vou dizer como deve ser o estatuto. Eu acho que isso deve ser fruto de uma discussão ampla, de um comitê criado para isso. Até para isso, a gente tem que seguir o que está no estatuto. Para a gente fazer qualquer alteração no estatuto, é preciso ser votado dentro do Conselho. Só outra pergunta, o que falar para essa torcida que hoje parece muito exaltada com o que aconteceu, que parece que já havia uma rejeição de mais da metade aí do que a sua eleição? Eu vou voltar a dizer o que eu disse aqui. Eu acho que essa rejeição ela foi plantada através dessas mídias sociais. Eu entendo o que é a mídia social, estou alinhado com o tempo, então eu entendo exatamente o que é isso. Mas muitas vezes elas são utilizadas dessa maneira, como eu te falei. Ela começa a propagar as coisas e começa a formar a opinião daqueles que muitas vezes não analisam ou não conhecem os fatos. Então, aqui já falei algumas coisas em minha defesa, de quem sou eu, do tempo que eu tenho do Vasco, que sou oposição sim, que quem ganhou a eleição no dia 7 não foi o Júlio, nem foi o Campelo, foi a União. E essa união foi traída sim pela Sempre Vasco, tá certo? E aí eu peço ao torcedor que nos dê crédito, porque nós conseguimos aquilo que o torcedor queria, que era derrotar o Eurico nas eleições. E te digo mais, quem deu essa possibilidade fomos nós aqui, ó, quando fizemos a união. Porque se dependesse do outro lado, continuaria nos seus projetos pessoais, sem ceder 1 milímetro. Entendendo isso, entendendo o desejo do sócio, nós fizemos o movimento de união e manteríamos o acordo até o fim se não fôssemos traídos, se não víssemos que o Vasco corria o risco de ter lá dentro da direção, nessa gestão, as práticas que nós condenamos, de autoritarismo, de gestão centralizada, do eu. Nós aqui não falamos na primeira pessoa do singular, eu. Somos nós, é o grupo. Então é isso que eu tenho para dizer para o torcedor, que ele nos dê crédito. Nós temos uma competição muito importante que é a Libertadores. Não é o momento de se criar briga, de se criar rusgas. O momento é de união, é de trabalhar para o Vasco passar por essas fases da pré-Libertadores, chegar à fase de grupo, é do Vasco reconstruir, do Vasco formar times, entendeu? Para trazer reforço para o time. E será fundamental para que a gente reforce o time que o torcedor vire sócio. É fundamental. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar falando quando cada um desses indivíduos não participa minimamente sendo sócio. Então é fundamental que esses torcedores abracem o clube, né? Então nós temos hoje aí 16 mil sócios. Se a gente bater aí 30, 40 mil sócios, a gente pode trazer no meio do ano uma grande contratação, um grande jogador. Então é isso que o sócio precisa entender e eu espero que o sócio nos dê crédito, que não faça um julgamento precipitado, que espere que a gente mostre dentro de campo quem somos nós. Só perguntar aqui para uma questão do Eurico, objetivamente. O eu não é só o Eurico, não. O que vai diferenciar da eleição, a diferença do Campelo para o Eurico, que vai melhorar que você não tem a negação? O que você pensa desse tipo? É isso. É essa coisa mais transparente, já começa aqui na relação com vocês. Eu acho que a gente tem que ter uma relação livre da imprensa. Quer falar mal, pode falar, não quer elogiar, se achar que alguma coisa está errada é criticar. Eu só peço que tenham responsabilidade. Pode elogiar também, entendeu? Mas é isso, a gente pretende estreitar essa relação, abrir o clube para acabar com essa relação que a gente sabe que é desgastante, e isso só é ruim para o clube. Então, acho que começa por aí, né? O clube está aberto para
para todos os veículos de comunicação, né? Pretendemos abrir o site, enfim, todas as mídias, enfim, publicar demonstrativos trimestrais, por exemplo, do que está acontecendo, para que o sócio, o vascaíno, saiba o que está acontecendo lá dentro, né? Montar um comitê gestor, para que não seja só o Campelo a decidir as coisas. O Campelo é importante, eu fui eleito presidente, eu tenho responsabilidade. Mas por que eu sozinho penso melhor do que 4, 5, 6 juntos? Então é isso que vai nos diferenciar. Então, eu primeiro preciso entender o que está acontecendo, quais são as necessidades. Sem eu entender quais são as necessidades, eu não posso tomar nenhum tipo de ação. Certamente elas serão tomadas, né? A ideia é que amanhã a gente já vá para dentro do clube e já comece a estudar tudo isso, né? Vou pedir para que as coisas nos sejam passadas, para que a gente possa já, a partir de amanhã, começar a planejar. Obviamente, eu só terei a caneta na mão a partir de terça-feira. Mas acho que a gente já pode minimamente começar a planejar, entender quais são as dificuldades, o que precisa ser feito. E certamente todas as medidas necessárias serão tomadas. O Vasco vai estar em campo no dia 31, tranquilamente, com todas as condições de representar a grandeza do clube. Então, assim, no primeiro momento, eu acho que não é oportuno, né? Mas eu quero já transmitir para os jogadores essa segurança, de que nós confiamos neles, que nós confiamos na comissão técnica e que estaremos trabalhando já para colocar toda essa situação normalizada em curto espaço de tempo. Isso é que eu quero transmitir para eles. Não quero atrapalhar o jogo. Depois do jogo, talvez na segunda-feira, a gente faça uma apresentação formal para que o jogador já comece a ter esse contato, a sentir essa confiança. É muito importante o olho no olho. Eu sei como é que essas coisas de futebol funcionam. Eu queria que você falasse dos seus 2 vices, porque você coloca uma mulher na diretoria. Eu sou muito apaixonado pela história do Vasco, pela sua chegada ao futebol, buscado o branco, o negro, o pobre, assim, misturado, cada um deu um pouco do que tinha, daquilo que podia, e formou essa grandeza chamada Vasco da Gama. Queria que você falasse um pouco dessa construção. Então, essa é uma construção que nos diferencia também, né? Tá aqui, já fiz uma apresentação do Eloy, que foi ministro da Igualdade Social no governo Lula, Igualdade Racial no governo Lula, que aqui está não pela cor, mas pela competência, pela sua capacidade, né? Gostaria que fosse pela cor. Gostaria que fosse pela cor? Pode ser também, mas eu acho que a maior demonstração da igualdade racial é isso, olhar a pessoa pela competência, pelo mérito. E a cor também? Então tá feito. Doutora Sônia, advogada, mulher, que também, volto a dizer, não está aqui apenas por ser mulher, embora nós, durante essa busca, durante esse trabalho de estudar o Vasco, da gestão, nós identificamos que existia uma participação muito pequena no quadro social do Vasco, em relação às mulheres. A gente tinha aí 3 a 5% apenas de mulheres no quadro social, e foi uma bandeira que nós levantamos de tentar trazer as mulheres. Formamos grupos de WhatsApp com mulheres, fizemos eventos com as mulheres, e a gente quer sim trazer a mulher para dentro do clube, mas não só para ir lá assistir jogo, não, para participar mesmo da vida do clube. Eu acho que é fundamental. Hoje a mulher, cada dia mais, ocupa os seus espaços, e é isso que a gente quer. Neste momento da história, eu acho que isso é histórico, né? Eu acho que é a primeira mulher a ocupar um cargo desses no nosso clube com 120 anos de existência.
Então, Pode ser o Henrique Dourado que está saindo do movimento? pode. Uma das coisas, como eu disse, uma das coisas que nos diferencia é exatamente isso, né? Durante toda a campanha nós procuramos manter o pé no chão, não fazer discurso de bravata, discurso de, sabe, que a gente não pudesse ou que não fosse factível, né? Então, acho que seria leviano, nesse momento, dizer que vou trazer esse ou aquele, quando eu não entrei não vi ainda nada. Mas eu sempre fui da opinião de que o clube precisa de ídolos, né? Então, trazer um grande jogador, eu acho que é fundamental. E vou lutar para isso, né? Óbvio que a gente tem lá os nossos jogadores, mas eu sou de uma época que vi no mesmo time Edmundo, Romário, Felipe, e eu acho que os ídolos eles podem conviver perfeitamente juntos, né? Então, quanto mais, melhor. E é o que eu disse, de repente a torcida abraça, vem, entra de sócio, você sai de um patamar de 15, 16 mil sócios para 40 mil, isso te dá uma gordura que dá para trazer um ídolo, enfim, e fortalecer a nossa equipe. Pode ser o Edu? Não sei se ele estiver disponível, como disseram, talvez. O que você achou da ideia? Olha, eu acho que essas coisas tem que avaliar. Eu não sei como é que o Eto'o está, né? Eu acho que assim, é um jogador de 36 anos, se não me engano. Eu sempre fui da opinião de que a gente não deve trazer o jogador apenas pelo nome. A gente tem que entender qual é o momento atual. Se ele estiver com 36, estiver correndo, jogando pra caramba e houver essa possibilidade, talvez fosse uma grande oportunidade. É um nome de peso. Mas, enfim, quem sabe essa não pode ser ajuda. Vou ser presidente do Conselho de Benemérito, a partir do momento que inúmeros aliados dele te ajudaram a te eleger, como se desvincular, você que conhece o clube há 30 anos, mas muita gente aqui nessa sala sabe poder e influência do Eurico, como se desvincular totalmente disso? Como conseguir fazer uma gestão completamente independente, moderna, nova, como você está se propondo? Então, eu acho que assim, acho que isso depende muito sobre que prisma você está olhando esse desvincular, né? Se você diz desvincular na gestão, posso te garantir agora que já está desvinculado. Já repeti aqui 3 vezes que não haverá nenhum executivo na minha gestão ligado ao Eurico. Não é por causa disso. A gente não tem um compartilhamento disso, tá certo? Obviamente, se tiver lá um cara que foi e tal, mas ele é o melhor cara para essa posição, eu não vou deixar o Vasco para trás por causa disso, eu não vou botar o Vasco em segundo plano por causa disso. Mas não é essa a ideia, não é ter nada compartilhado com ele. Não tem nenhum membro daqui eleito que seja oriundo do quadro do Eurico. Então, eu acho que isso está provado. Só quem não quer ver é que vai insistir nessa tecla. Só quem não quer ver é que vai insistir nessa tecla. E aí, volto a dizer, essa é uma maldade que colocaram. Isso é uma colocação maldosa. Fizeram questão de tentar colar essa peste na gente. O que não é verdade, né? Isso era uma manobra até eleitoral, para que nós não vencêssemos. Uma pressão na opinião pública, para criar dificuldades para tudo isso. E aí o vascaíno inteligente tem que pensar nisso. Tem que olhar. Essa é uma coisa. Esse é um prisma. O outro prisma é que a gente tem que entender, vou voltar a dizer aqui, independe da minha vontade quem vai ser o presidente do Conselho de Beneméritos. Fosse o Júlio que tivesse ganho a eleição aqui e estivesse aqui falando com os senhores, o Eurico seria também o presidente do Conselho de Beneméritos, porque a votação é entre eles. Eu não voto, eu não indico. Ele vai se candidatar e vai ser eleito. Ele é um poder do clube. Não se pega um empréstimo se não tiver a assinatura dele. É por isso que eu digo que o clube
poderia ficar ingovernável. Você está entendendo? Não se faz um empréstimo sem que o Conselho de Beneméritos aprove. E aí, como não se relacionar com o Eurico? Quer queira, quer não, ele é um poder do clube e deve ser respeitado. O que não quer dizer que ele vai inter... Não, será, mas com certeza será. Tá? Hoje ele não tem essa influência, mas daqui a 2 meses terá. Então, não existe como governar o clube sem ter essa interação com ele. O que não quer dizer que ele vai interferir na minha gestão. Na minha gestão ele não vai interferir. Eu vou indicar quem eu quero, eu vou dar a diretriz que nós aqui acharmos que é interessante, nós vamos dar o norte e vamos trabalhar para isso. Respondi? Desculpa a veemência, mas é que esse assunto, cara, assim, eu percebi o seguinte, que por mais que a gente explique, por mais que a gente demonstre, as pessoas continuam duvidando. Eu tive o cuidado, quando eu tomei a decisão de sair da chapa, da gente não participar da gestão da Sempre Vasco, de fazer um vídeo explicando tudo e garantindo que o Eurico não seria reeleito. As pessoas, quer dizer, porque a nota que nós fizemos já não deu para entender. As pessoas não quiseram entender. Aí eu fiz um vídeo. Não foi nem desenhar, eu fiz um vídeo. E ninguém quis entender. Ou seja, as pessoas estão predispostas a entender dessa maneira. Aí fica difícil, né? Mas agora olhando nós todos aqui, aí é o que eu digo. Não adianta muito eu falar, se as pessoas formaram essa opinião, né, e a pior coisa que existe na vida é o preconceito. Se elas já estão com esse preconceito, não vai adiantar o que eu disser aqui. Eles vão dizer, não, esse Campelo é um mentiroso. Esse Campelo não fala a verdade. Né? Aí, o que eu lamento é assim, que pessoas, às vezes, até dos veículos de comunicação, emitindo opinião sem conhecer nada, sem saber como é que funciona o estatuto, como ontem, por exemplo, em alguns programas, alguns colegas de vocês emitiram opiniões desconhecendo o estatuto. Entendeu? Então, assim, volto a dizer, eu acho que eu preciso provar no dia a dia. Provar com o trabalho. Como diz no futebol, vou provar dentro de campo. É isso. E aí, nesse aspecto, eu peço esse crédito, para que o vascaíno confie, para que o vascaíno acredite no que a gente está dizendo e dê esse crédito. Afinal de contas, somos todos Vasco. Ninguém é Campelo, ninguém é Júlio. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado aos companheiros. Com licença. Não sei se cumpri a missão e não consegui ler o que você escreveu. Minhas anotações. Espero não ter faltado com ninguém ou com a coisa. Acho que falei tudo. Eu quero ser preso porque não posso ser preto, porque tá assim de comigo preto competente aí, mas eu sou preto que eu tô aqui. Mas é que tá, eu não te escolhi por ser preto. Mas escolheu por ser preto porque me enche de orgulho. Não, me enche de orgulho, porque você precisa ter. Não, parece